Quem vence o Azathoth? O Dona Bolvol ou Pennywise? Eu vou analisar as vantagens que o Azathoth teria contra diversos personagens envolvendo a ficção, como o personagem mais poderoso da ficção contra o Azathoth, que consegue acabar com a realidade apenas dormindo, ou o tecelão mais perigoso contra o Azathoth, que poderia praticamente devorá-lo e muito mais. Eu quero descobrir com vocês se Azathoth é realmente invencível. A resposta pode te surpreender. E tudo começa com Godzilla Winhell. Godzilla Winhell atua em um nível metafísico extremo, com imortalidade, ressurreição e alta resistência ao vazio e negação de existência local. Seus maiores feitos incluem destruir a Terra em um confronto energético e derrotar o Space Godzilla com energia angelical. Apesar disso e muito mais, ele ainda assim depende da estrutura narrativa, identidade e também conflito. Azathoth, por outro lado, está em um patamar completamente diferente. Ele é o caos nuclear além da forma, lógica, tempo, espaço, casualidade e identidade. Todo espaço e tempo, infinitas hierarquias de universos são insignificantes diante dele, funcionando apenas como ruído. Por isso, Godzilla não pode atingir o Azathoth. Não há forma, não há localização ou casualidade para seus ataques alcançarem. Azathoth também não precisa atacar, pois sua mera condição anula ontologicamente tudo abaixo, colapsando a estrutura que permite Godzilla existir como entidade definida. Godzilla Winhell não tem meios de vencer, chance estimada 0,1%. Loki, Deus das Histórias, UCM. Loki ele é apresentado como o ser mais poderoso já mostrado no MCU. Reuniu e recriou linhas do tempo infinitas, sobreviveu à destruição do multiverso, destruiu o tiar temporal e passou a sustentar todas as realidades como eixo do multiverso, se tornando imune à manipulação e também à destruição temporal. Ele não apenas controla o tempo, mas também o próprio tempo existindo. Apesar disso, o Loki ainda assim opera sobre uma realidade já existente. Azathoth existe antes mesmo da possibilidade de tempo, multiverso ou linhas do tempo. Por isso, Loki não pode afetá-lo. Se Azathoth colapsar o sonho, Loki simplesmente deixa de ter algo para sustentar, não por ataque, mas por anulação ontológica passiva. Loki não vence Azathoth, chance de vitória 0,1%. Lucifer, World of Darkness. Lucifer de World of Darkness é um criador metacósmico muito poderoso, criou telurianos inteiros, supera arquimagos e também anjos, destruiu e recriou toda a criação inúmeras vezes e atua sob realidades abstratas, conceituais e também narrativas. Mesmo assim, tudo que ele faz ocorre dentro de uma existência estruturada. Criação, a tapeçaria e a realidade organizada. Azathoth está em um nível totalmente diferente. Não faz parte da criação. Não pode ser alvo, afetado ou então confrontado, pois existe antes mesmo do conceito de criador. Lucifer não perde por falta de poder, mas por operar na categoria errada. Ele manipula a existência. Azathoth ele precede a própria ideia de existência. Lucifer também não vence Azathoth. Chance de vitória 0,05%. Lembrando que ainda nesse vídeo vocês verão o personagem que teria 100% de chance de vencer o Azathoth. Observador Marvel. O ato após absorver o conhecimento de todos os vigias, ele se torna o único observador e também portador de todo o saber do multiverso Marvel. Nesse estado, ele vê todas as possibilidades simultaneamente e pode também interferir na estrutura do multiverso, reconstruir sistemas cósmicos, reverter danos ao tempo, espaço e até provocar ou impedir eventos multiversais catastróficos. Ainda assim, seu poder vem do conhecimento e ele também continua operando dentro dos conceitos de existência, tempo, espaço, casualidade e decisão consciente. Azathoth, em contraste, não é um deus consciente, nem um fenômeno observável. Ele é o núcleo caótico pré-conceitual da realidade, onde a lógica, tempo, casualidade e conhecimento não existe. O universo surge como subproduto de seu sonho e seu despertar causaria o colapso ontológico de tudo. Por isso, o observador não pode observá-lo, compreendê-lo ou então afetá-lo diretamente. O ato não pode vencer Azathoth, tendo apenas uma chance residual se o confronto for
tratado como um evento narrativo limitado, permitindo contenção ou sobrevivência local, e não vitória real. Chance de vitória 0,7%. Dubby Burke, o sonho, Marvel. Dubby Burke não é um avatar ou um personagem poderoso. Ele ocupa uma função fundamental dentro então da cosmologia da Marvel. Descendente direto do Adam Kadmon, guardião do sonho, conectado diretamente ao nexo de todas as realidades. Reconhecido por Terminus como sonhador legítimo, possui o mesmo conjunto de poderes e nível do ser supremo do Anabovol, por declaração autoral, e toda a criação é igual a um sonho. Eternidade, infinito, morte, Oblivion, Tribunal Vivo são personificações internas do sonho. O nexo, ele é o eixo de onde tudo emerge, o ponto onde tudo retorna quando a criação dorme. Rejeitar o sonho é igual a aniquilar a criação. O Homem-Coisa quase causou isso. Dubby Burke pode fazê-lo plenamente. Ele também opera acima do multiverso, acima dos abstratos e acima da hierarquia cósmica clássica da Marvel. O Dubby Burke, ele entende que a realidade não é real. A criação, ela é uma ilusão sonhada. Ele é o sonho e sonhador. Ele pode dessonhar a criação, apagar personagens, colapsar o nexo, desfazer todas as camadas do multiverso. Isso coloca ele muito acima de qualquer entidade que apenas manipule o tempo, apenas reconstrua multiversos, apenas veja possibilidades. Até aqui, o Dubby Burke já ultrapassou completamente o escopo de muitos personagens. O Dubby Burke, ele é igual ao Azathoth? Bom, eles parecem ser semelhantes, mas não são ontologicamente idênticos. Azathoth não é o sonhador no sentido narrativo, ele é o estado pré-conceitual absoluto, o caos anterior ao sonho, à narrativa, à consciência, à ilusão, enquanto o Dubby Burke existe também como papel, como um guardião dentro de uma metafísica compreensível. Azathoth, ele existe antes mesmo da possibilidade de qualquer metafísica. Essa diferença é pequena na aparência, mas é abissal em efeito. Dubby Burke, ele pode apagar toda a criação, pode dessonhar todas as realidades, pode destruir o nexo, mas tudo isso acontece dentro então do sonho. Mesmo se Dubby Burke disser tudo isso é um sonho e eu encerro, Azathoth não é afetado porque ele não é um produto do sonho, mas sim a ausência anterior a ele, e por um motivo bem específico, ele não tenta vencer o Azathoth pela força, ele não tenta observá-lo, ele não tenta compreendê-lo. A única chance do Dubby Burke vencer é reinterpretar o Azathoth como parte do sonho, forçando a ele a ser lido como arquétipo narrativo, não como fundamento absoluto. Isso não é fácil, isso não é garantido, mas é conceitualmente possível dentro então de um crossover metaficcional. Chance de vitória 3%. Yujiro Takato. Yujiro Takato não é um personagem que usa poder, em si, ele é a personificação do fim. Yujiro não é um humano, também não é um ser vivo. O próprio Yujiro, visto, é apenas um avatar. A forma verdadeira dele é onipresente, observa toda a criação, existe desde o início do tempo, cria avatares conforme é necessário. Isso também coloca o Yujiro fora do modelo clássico de entidade cósmica. O poder do Yujiro Takato não é ataque, energia ou então força. Se o Yujiro reconhece algo que pode morrer, então isso morre. E morrer, no caso dele, significa apagar a existência, apagar o conceito, apagar a casualidade, apagar leis, apagar relações, por exemplo, o sonho e o sonhador, apagar a possibilidade do retorno. Isso não é a manipulação da morte comum. Não depende de velocidade, não depende de reação, também não depende de percepção física, nem de intenção hostil explícita. Qualquer coisa que cause dano, possa causar dano, existe como ameaça conceitual, é automaticamente eliminada. E o Yujiro já demonstrou apagar dimensões infinitas, apagar leis fundamentais, apagar conceitos, apagar entidades que transcendiam multiversos conceituais e existiam além de hierarquias dimensionais, apagar seres que se regeneravam após o apagamento casual, após também o apagamento total. A UEG é crucial aqui, porque o Yujiro não só o matou, ele também eliminou a possibilidade dela de existir novamente. Isso é mais forte que simples apagamento da existência. E o Yujiro, ele pode matar o Azathoth? A resposta honesta é: depende de
uma única coisa. Azathoth pode ser reconhecido como algo que pode morrer. Azathoth, ele é diferente, ele não é uma coisa, ele é a ausência da estrutura, ele não tem identidade funcional, ele não possui estado de vida ou morte. Isso cria a resistência ontológica passiva, não ativa. E o Jiri, ele é o fim da existência, não existência, fenômenos, leis, mas o Azathoth não é um fenômeno, ele é o colapso da ideia de fenômeno. E o Jiri Takato teria 15% de chance de vitória. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis, e vai ficar ainda mais com um personagem que tem 100% de chance de vencer o Azathoth. Wyrm, World of Darkness. Wyrm, World of Darkness é a personificação metafísica absoluta da ordem, padrão, êxtase, lógica, matemática e também definição, atuando em um nível meta-ontológico como então fundamento da realidade estruturada em World of Darkness. Ela transforma o caos do Yuji em existência organizada, impondo então limites, nomes e padrões, mas sempre pressupondo algo que possa ser definido. Azathoth, por outro lado, ele é o caos nuclear supremo, pré-conceitual e também pré-narrativo, existindo antes então da lógica, tempo, espaço, causalidade, ordem e também definição. Toda a realidade existe apenas porque ele sonha, e se esse sonho cessar, tudo colapsa ontologicamente. Conceitos como matemática, êxtase ou arquétipos simplesmente não se aplicam a ele. Isso cria então um limite absoluto, onde The Weaver não pode definir aquilo que nunca entrou no domínio da definição. Ela pode apenas manter estruturas locais, organizar o que existe dentro então do sonho e sustentar padrões temporários, mas não controlar ou afetar o sonhador. A comparação aqui e de outros personagens também não depende do tamanho da cosmologia, e sim da escala ontológica do personagem. The Weaver fundamenta a existência organizada. Azathoth precede a própria possibilidade de existência. The Weaver não vence Azathoth e teria 20% de chance de vitória. Grande Escuridão e a Fonte, DC. A comparação do Azathoth com os níveis máximos da cosmologia da DC, especialmente o Overvoid, a Fonte e a Grande Escuridão, onde o Overvoid ele é a página em branco absoluta da DC anterior à narrativa, a Fonte é a criatividade primordial que emerge do vazio, e a Grande Escuridão é a força antagônica, dissolutiva e também entropizante. A DC reconhece explicitamente a realidade como narrativa e o autor como entidade literal, colocando então a sua cosmologia em um patamar metaficcional elevado. Apesar das semelhanças superficiais, Azathoth não ocupa o mesmo papel do Overvoid. Ele não é a origem criativa, mas o erro ontológico pré-conceitual, que não luta, não reage, também não participa de conflitos. A Grande Escuridão perde a relevância porque só atua sobre algo que já existe, enquanto Azathoth precede a própria criação. A única forma da DC ter chance é forçar um cenário de confronto, tratando Azathoth como conteúdo narrativo ou ruído a ser isolado, e não como fundamento absoluto. Nesse contexto, Overvoid poderia excluí-lo como então anomalia, a Fonte poderia corrigir e sustentar a realidade, e a Grande Escuridão enfraquecer as manifestações caóticas. E mesmo assim, não seria uma vitória por destruição, mas por isolamento e também contenção fora da narrativa. Sem luta, a chance mínima seria de 10%. Aceitando o confronto metafísico, onde a Fonte, a Grande Escuridão podem chegar a 55%, podendo ser até mais. A DC só tem chance se o Azathoth for forçado a participar, entre aspas, o que já distorce a sua própria natureza Lovecraftiana. The One Above All. O Toa não é um deus final clássico, ele é a fonte criativa imediata do multiverso Marvel, associado ao mundo da emanação, o nível das ideias, imaginação e também narrativa, identificado metaforicamente com o autor, o ato criativo, a mão que desenha a ideia de Deus dentro então da história. Mas isso é o crucial. A própria Marvel confirma, abre aspas, a jornada nunca termina, nem mesmo ao atravessar a porta para a divindade, fecha aspas.
todos. Ou seja, o Toa ele é o topo responsável, não o topo absoluto em princípio. Acima dele, a Marvel sugere está Ensoft, o mistério além, escadas infinitas de transcendência, algo que nem personagens nem leitores podem conceber. Isso significa que o Toa ele é surpreendentemente poderoso dentro então da estrutura Marvel, ainda parte de uma estrutura cosmológica recursiva e não fechada. Ele pode criar, apagar e também reescrever multiversos, transcender tempo, espaço, casualidade, ser a fonte da eternidade, tribunal vivo, Beyonders e outros, mas ele ainda assim ele é o ponto identificável, ainda pode ser afetado. Por exemplo, a Mãe dos Horrores ainda assim existe dentro de uma narrativa da Marvel. O Toa ele é o ápice responsável, não um fim ontológico último. Azathoth ele é diferente de tudo isso, não é o criador consciente, não é o autor, não é uma entidade moral. Azathoth ele é o caos nuclear, o substrato último da realidade Lovecraftiana. Toda a cosmologia Lovecraftiana, infinitos universos, infinitos planos, infinitas hierarquias, existe porque Azathoth está dormente ou dormindo, né? Se ele agir ou acordar, não há reescrita, não há narrativa, não há criação, há colapso total. Azathoth não cria histórias, ele destrói a possibilidade de histórias existirem. Se isso fosse quem ganha uma luta, Toa venceria fácil, mas isso não é um nível correto, né, de comparação. Toa ele existe como fonte criativa dentro então da Marvel, ainda assim é uma entidade conceitual, ainda pode ser questionado, ferido, desafiado, como aconteceu recentemente. O Toa ele opera em cima da existência e o Azathoth ele opera antes da própria existência. A Marvel ela é explicitamente metaficcional, mas ela assume a existência de escadas infinitas, assume que nenhuma camada é final. Lovecraft, por outro lado, não trabalha com escada infinita consciente, trabalha com aniquilação de sentido, não há nível acima, há apenas o colapso do conceito de nível. Isso cria um paradoxo importante. O Toa ele pode transcender tudo desde que ainda exista algo para transcender. O Azathoth ele remove a possibilidade de transcendência. Agora, de forma mais honesta, sem ser fanboy, Dona Bolval teria cerca de 65% de chance de vitória. E por quê? Porque ele pode agir primeiro, ele pode conter, selar, narrativizar ou isolar o Azathoth. Se o confronto ocorrer dentro então de um quadro narrativo, o Toa domina. O Toa ele é o maior criador possível. O Azathoth ele é o fim da ideia de criação. Não é uma questão de quem é mais forte, é uma questão de se a realidade ainda assim está funcionando. Antes de descobrirmos os personagens que têm mais chance de vencer o Azathoth, se você ainda não viu Anatomia de Batalha 2.0, você está perdendo a sua chance de expandir o seu conhecimento em batalhas, em cosmologias e muito mais, e até ganhar dinheiro com isso. Para saber mais da Anatomia de Batalha 2.0, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vamos voltar para o vídeo. Tom Taylor não escrito. Tom Taylor, dentro então da cosmologia de não escrito, não há uma realidade real, apenas histórias dentro então de histórias infinitivamente. Isso já coloca o não escrito em um patamar acima da maioria das cosmologias. Cada mundo é uma narrativa infinita, cada camada vê a anterior como ficção. Não existe ápice, existe então a recursão transfinita. Até conceitos, ideias, arquétipos e filosofia são histórias, ou seja, não existe um mundo real, não existe um fundamento absoluto, tudo é metanarrativo. O ponto mais importante que é trabalhado nessa história é a ficção é igual ao nulo, ou seja, não importa quantos infinitos você empilhe, o nulo vezes infinito vai ser o nulo. Isso significa que qualquer estrutura ficcional, por mais infinita, complexa ou transfinita seja, não escapa da nulidade ontológica. Quanto mais confrontada com algo, não escapa da nulidade ontológica quando confrontada com algo que esteja fora da ficção. Mas o não escrito ele vai além. Até o fora se revela como outra narrativa. Isso cria então algo específico. Não existe realidade final. Existe apenas a ilusão da realidade. Aqui entra então o diferencial que torna o Tom Taylor perigosíssimo. Os Leviatãs, eles sonham
sonham narrativas, seus sonhos são realidades, as histórias existem dentro deles, os Leviatãs existem fora das narrativas, não são afetados pela destruição das histórias. O Leviatã Mãe, o inconsciente coletivo absoluto, arquétipos junguianos em si, estão além de números, tempo, espaço, casualidade, próximo da unidade platônica. Arquétipos não são personagens, arquétipos não são conceitos dentro de uma história, eles são a fonte de todas as histórias possíveis. O Tom, ele não é só um humano especial, ele é o favorito do Leviatã, capaz de subir fora das narrativas, capaz de operar no nível onde histórias são criadas, alteradas ou então apagadas, explicitamente capaz de matar o Leviatã, reescrever estruturas narrativas, agir fora do escopo da ficção inteira. Isso coloca ele como um agente metanarrativo com acesso ao nível arquétipo absoluto. Azathoth, ele é parte de uma história, de uma narrativa, e Tom Taylor, ele opera sobre as narrativas como objetos. Esse confronto não é força contra força, é o fundamento caótico ficcional contra o agente que reescreve ficções como sonhos. Azathoth não tem essa defesa metaficcional, não tem resistência narrativa, a capacidade de sair da própria história. O Tom Taylor, ele tem um acesso ao nível arquétipo, autoridade narrativa e posição fora da pilha infinita de histórias. Tom Taylor tem 80% de chance de vitória. Tom Taylor é aquele que descobre que o caos também é só uma história. Pennywise não é um ser físico, ele é o reino vivo, uma estrutura ontológica que existe além do tempo, espaço, casualidade, além da narrativa, além da própria Torre Negra em certos aspectos. A sua forma física, o palhaço, a aranha e outros também, é apenas um reflexo do glamour. As Deadlights existem no macroverso Todashi, fora das leis, onde destroem mente, alma, destino, o Ka, a identidade, e não operam por força, mas por aniquilação existencial. Pennywise, ele possui a casualidade, existe antes da própria criação, resistência à metaficção, atua além das histórias e autores, domínio conceitual, o Ka, destino, mente, alma, vida e morte, existência abstrata, mas também a não geometria ou geométrica. Em termos mais simples, tá? Pennywise, ele não luta, ele subsume, corrompe ou absorve níveis de realidade. Azathoth, ele é o caos nuclear, o centro último do panteão Lovecraftiano. Porém, Azathoth não age ativamente, não manipula conceitos, não exerce a própria vontade estratégica. Por exemplo, ele é mantido por flautistas como o Nyarlathotep. Ele é o mais próximo de um princípio entrópico absoluto do que um agente. A cosmologia de King não é só infinita, como tão reflexiva e recursiva, incluindo outras ficções como histórias internas. Pennywise existe fora da estrutura que define histórias, enquanto Azathoth existe dentro da estrutura narrativa de Lovecraft. Mas o maior argumento é metaficção. O Pennywise, ele transcende o tempo curto, longo e todo o tempo. Transcende histórias, inclusive as escritas por autores reais, e Lovecraft, ele não estabelece que Azathoth transcenda o próprio autor. A metafísica Lovecraftiana não é autorreferente. Isso coloca o Pennywise em um nível acima. Agora, sendo honesto e técnico, sem exagero, Azathoth representa o limite absoluto do caos, e vocês podem ter algumas interpretações que ele poderia colapsar tudo indiscriminadamente, inclusive o Pennywise, se ambos forem vistos como expressões do último vazio. Mas a vantagem do Pennywise é ter a consciência, a agência, a manipulação conceitual, domínio narrativo, a capacidade de atuar fora da própria estrutura cosmológica. Azathoth, ele é maior como um princípio, mas o Pennywise, ele é mais perigoso como então entidade. Chance de vitória 85%. Self-Reference Engine. Self-Reference Engine não é apenas um ser meta, ele é algo ainda mais específico e perigoso. Ele é inexistente, autorreferencial, mecânico e também determinístico. Só existe ao declarar que não existe, surge retroativamente. Ele é um narrador absoluto, vê tudo no livro como ficção, fala diretamente com o leitor, não contém apenas todas as histórias, ele contém todas as sequências possíveis de símbolos. Toda a combinação, inclusive aleatória, é válida. Linguagens formais e naturais são restrições arbítrias, não limitam Self-Reference Engine, onde isso é crucial. Self-Reference Engine não governa histórias, ele governa a possibilidade
necessidade de qualquer descrição existir. Azathoth ele é um ser pré-narrativo, mas ainda assim funciona como fundamento passivo da existência. A diferença fundamental entre Azathoth e Self-Reference Engine é: Azathoth ele é o estado pré-existencial. A realidade existe por consequência passiva de seu sonho. Já o Self-Reference Engine é o ato de descrever a realidade e existe porque foi dita, inclusive o nada. Em termos mais técnicos, Azathoth ele é a ontologia pré-conceitual e Self-Reference Engine é uma meta-ontologia, a linguística absoluta. Azathoth não afeta diretamente Self-Reference Engine porque o Azathoth não nega, não cancela, não reescreve, não decide, não age, ele apenas é. Mas o Self-Reference Engine existe fora da categoria tudo que o Azathoth representa. Se define como inexistente, funciona como contradição lógica. Isso já coloca ele fora do domínio do colapso ontológico tradicional. O Reference Engine não confronta o Azathoth dentro da ontologia. Ele rebaixa o Azathoth a um objeto narrado. Self-Reference Engine teria 100% de chance de vitória. Não se esqueça de se inscrever no canal, virar membro também e ver a Anatomia de Batalha 2.0 na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado.